Olá, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Hoje estamos de volta aqui com mais uma pílula jurídica aqui no nosso canal no YouTube sobre direito constitucional. E esse vai ser mais um vídeo sobre foro por prerrogativa de função. Esse é o assunto do momento, né? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal mudou seu entendimento e isso teve repercussão em vários casos. E o que eu vou trazer para a gente hoje foi um caso que foi analisado não pelo Supremo Tribunal Federal, mas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ. Como que é isso? Vocês viram já em nossos vídeos anteriores que na ação penal 937, quando julgou uma questão de ordem, o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte, que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares só se aplica para crimes cometidos no curso do mandato e que tenham relação com a função parlamentar, tá? Então, se foi um crime cometido antes do mandato, ou mesmo que seja no curso do mandato, mas que não tenha nada a ver com a função parlamentar, por exemplo, um crime de lesões corporais praticado fora do recinto do Congresso Nacional e que não tem absolutamente nada a ver com o desempenho das funções parlamentares. Nesse caso, não se aplica mais, segundo o Supremo Tribunal Federal, o foro especial dos parlamentares, tá? E aí, o Supremo já aplicou esse mesmo entendimento integralmente para casos envolvendo ministro de Estado e conselheiro de Tribunal de Contas Estadual também. Só que agora, o STJ apreciou um caso envolvendo desembargador do Tribunal de Justiça, mais precisamente, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Vejam bem, quem é que tem competência para julgar desembargador de TJ pela prática de infração penal comum? É o STJ, tá? Isso está previsto no artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, que fala que compete ao STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns os desembargadores dos tribunais de justiça, tá? Então, o foro especial de desembargador é no STJ. O que aconteceu? Nesse caso que o STJ julgou, um desembargador lá do TJ do Paraná, ele está sendo acusado da prática do crime de lesões corporais. É um crime que não tem nada a ver com o desempenho das funções de desembargador, tá? Todo mundo concorda com isso. E o que se discutiu na questão nesse caso o processo deve ser remetido, então, ao juízo de primeira instância. Por quê? Porque temos que aplicar o mesmo entendimento firmado pelo STF, quando ele julgou lá a questão de ordem na ação penal 937. Só que esse entendimento não prevaleceu. Por quê? Porque esse desembargador, se ele fosse remetido ao juízo de primeira instância, ele seria julgado por um juiz vinculado ao mesmo tribunal que ele integra. Seria um juiz de direito lá do TJ do Paraná, tá bom? E aí o STJ decidiu o seguinte, olha, o foro especial, ele é uma prerrogativa que é conferida em razão da função desempenhada, no caso a função lá de desembargador, tá? Só que ela também é uma garantia da própria função jurisdicional para que ela seja desempenhada de forma imparcial e desinteressada. Tá? Por que a STJ falou isso? Porque quando se tem julgado, no caso, o desembargador, e julgador, no caso, o juiz de primeira instância, ambos vinculados ao mesmo tribunal, então vejam que é muito importante essa informação, os dois são vinculados ao mesmo tribunal. Quando se tem isso, o que pode acontecer? O julgador, ele pode acabar sendo influenciado com medo ou então almejando algum benefício futuro por exemplo, decisões administrativas tomadas por esse desembargador, em um momento futuro. Então ele poderia ter ali a sua função, ele poderia acabar exercendo de forma não imparcial, não desinteressada. E é por isso que o STJ entendeu que nesse caso o foro especial do desembargador lá no STJ, mesmo que a infração não tenha nada a ver com as funções desempenhadas pelo desembargador, esse foro especial continuaria sendo no STJ. Para quê? Para proteger o exercício da função jurisdicional. Vejam bem, se o julgamento desse crime
fosse de competência de um juízo de primeira instância, de outro tribunal, por exemplo, um juízo vinculado ao TJ de São Paulo, não haveria problema. Segundo, fundamentou-se nesse precedente do STJ. Mas como são dois magistrados vinculados ao mesmo tribunal, nesse caso, deve permanecer o foro especial no STJ para evitar que a função jurisdicional seja prejudicada, seja afetada, tá bom? Esse foi o entendimento do STJ. Não foi publicada a ementa do julgado ainda, tá? Mas vejam que o STJ aí fez um temperamento ao entendimento do STF. Mesmo o STF já tendo estabelecido que para qualquer autoridade se aplica, para qualquer autoridade com foro especial, se aplica a ratio decidendi lá da questão de ordem da ação penal 937, tá? Então o STJ ele deu trouxe um temperamento aí ao entendimento do STF. Vamos ver se isso vai permanecer ou não. Mas por enquanto o que temos é isso. Lembrem-se, tem que se tratar de magistrados vinculados ao mesmo tribunal, tá? Essa informação é importantíssima para fazer o distinguishing do caso, tá bom? Ficamos por aqui hoje. Eu sou o Francisco Braga, membro do Revisão PGE. Se quiserem entrar em contato comigo, podem me encontrar lá no Instagram, @FranciscoMaiaBraga, tá? Terei o maior prazer em responder todas as mensagens com dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, tá bom? Nos vemos aí no próximo encontro. Até lá!